espero que vocês estejam olhando. Eu estou transmitindo o primeiro slide. E eu espero que todos estejam me ouvindo. É uma incerteza que nós temos sempre. Então, alguém me perguntou ou solicitou para nós falarmos no primeiro momento, nessa aula, ou dar uma orientação do plano diretor. Como nós vamos propor alguma coisa a partir do plano diretor, quando nós percebemos que o que está ali no plano diretor não é muito adequado ao local que nós queremos fazer uma proposta. Então, a nossa proposta pode ser também avaliando e reformulando uma legislação que interfere no local da área estudada, porque nós precisamos mostrar uma certa legalidade naquilo que nós efetuarmos como projeto. O plano diretor, ele apresenta dentro de várias escalas. Eu acredito que vocês não tiveram tempo hábil para estudar e pesquisar. A macro escala é aquela mancha grande dos bairros e do município, onde globaliza todas as áreas, e nós percebemos manchas com determinadas siglas que significam alguma coisa ou tipo de uso do solo. Geralmente se usa zona residencial ZR. Isso é quase uma unanimidade em todos os municípios, mas para cada município essas letras, essas iniciais podem mudar conforme de acordo com dentro da manutenção e a execução desse plano diretor dentro de cada município. Por exemplo, ZR1, 2, 3. Então, isso denomina ou dá os nomes a essas manchas numa macro escala. Mas nós não podemos definir numa micro escala, numa escala local, aonde vai até a mancha da zona residencial 1 e onde começa a outra mancha, zona residencial 2 ou 3. Dentro dessas manchas também há o tipo de uso do solo. Nós falamos de zona residencial, mas tem a zona industrial, por exemplo, dentro de alguns planos diretores, e dentro dessa zona residencial nós também podemos definir a zona industrial, que tipo de indústria, que tipo de atividade comercial, se pode borracharia, se pode construir ou permitir o uso ali de uma borracharia, de uma tinturaria, ou de uma fábrica de biscoitos, de bala. Tem produções fabris que são muito agressivas ao meio. Então, o plano diretor também precisa organizar e ordenar esse tipo de uso. O que nós percebemos na área estudada e na região estudada é que, de repente, há uma mistura de tipos de uso. Se pode tudo. Tem uma borracharia do lado, se achou 580 pneus no Rio Itajaí-Açu, no Rio do Sul, gente. Então, há tipos de uso que não é adequado à área residencial, por exemplo. Numa área onde existe uma escola, por exemplo, jamais poderia se passar na frente dessa área uma arterial. Ou numa área onde existe um casario histórico, jamais se poderia ser cortada por uma arterial. Mas, e em volta de uma arterial, dentro desse plano diretor, o que é permitido? É o plano diretor que define que tipos de indústria, que tipos de comércio, que tipos de ocupação do solo, que tipo de gabarito que vai ali. Isso nós chamamos de detalhamento. Vocês não precisam se aprofundar, mas vocês podem observar aquilo que mais é agressivo na área estudada, como, por exemplo, a verticalização. E vocês podem mudar e propor, sim, essa mudança no plano diretor. Agora eu vou botar esse vídeo aqui para vocês... Para se fazer em todas as cidades. E a gente, como arquitetos e urbanistas, a gente sabe que não é assim que funciona. Cada cidade tem as suas necessidades distintas, então, né? Senão ia ser, super simples de se resolver toda a cidade. É o que a Miriam falou, eu não posso ir lá e projetar a rua vai ser assim, essa fachada vai ser assim, e aquele outro casario vai funcionar assim. Eu tenho que criar diretrizes e orientar
as pessoas para que isso aconteça de uma maneira organizada. Acho que é esse o papel do plano diretor, de orientar e criar essas diretrizes, e claro que sempre que tem que ter uma manutenção do plano diretor também. Precisa, e é isso que vocês vão fazer hoje. Tem uma cidade no litoral aqui em Santa Catarina que eu gosto muito, e que a cidade, ela é toda, as ruas são todas de estrada de chão mesmo, não tem asfalto, nada. Infelizmente peca muito nessa questão da infraestrutura urbana, principalmente nos feriados, né? Enfim, quando tem um acúmulo maior de pessoas, de turistas. Só que a gente sempre fala, quando a gente vai para lá, eu e meus amigos, que tipo, se a prefeitura, enfim, não sei quem for, urbanizar essa cidade, tipo, colocar asfalto, já não vai mais ser a mesma coisa, porque as pessoas estão vivendo de uma maneira, sabe? A vida acontece nas ruas dessa cidade, todo mundo se adaptou dessa maneira, e é um lugar muito íntimo, sabe? Que a gente gosta muito de ir pra lá, por ele ainda ter essas características. É o diferencial, é a característica da cidade de uma época, de um recorte de tempo, e ela se destaca para você e os seus amigos justamente por essas características. A partir do momento que receber a infraestrutura que é igual a outra, a outra, a outra e a outra, ela perde a identidade e ela passa a ser mais uma. E sobre esse negócio que a Marta falou, na verdade, eu não acho que o asfalto, por exemplo, esse tipo de pavimentação seja a resposta para tudo. A gente tem bairros, enfim, como referência, que trabalham de uma forma totalmente diferente. Pensando, enfim, também nas pessoas e na própria cidade. Mas são pontos, isso é um assunto muito complexo, a percepção. Por isso que também no vídeo se falou que cada cidade deve ter o seu plano diretor, não saiu um plano diretor em série. Quando saiu essa lei da obrigatoriedade de 20 mil habitantes ter o plano, tinha escritório que fabricava plano diretor. Cidadezinha ali, vocês devem conhecer, o plano diretor veio do Rio de Janeiro, o plano diretor veio de Curitiba. Eles mandavam pronto, eles não iam lá fazer a pesquisa no local. Então, cada local tem que observar a sociedade, tem que observar as práticas dessa sociedade, tem que observar o espaço e o processo histórico desse espaço. É o que vocês aprenderam a fazer. Agora, quando eu chamei a atenção ali para a fala dele, que ele disse que a cidade não deve ser engessada e ela deve ser flexível, eu gostei muito dos posicionamentos de vocês, que são um olhar diferente para cada situação dessa, de acordo com cada realidade. Mas, em realidades de cidades brasileiras, quando eu vejo uma fala desse tipo, depois de mais de 20 anos trabalhando e observando o urbanismo, eu vejo com cautela em se tratando de Brasil. Quando você tem um empreendedor de fora que vai lá e investe dinheiro na prefeitura e vai construir uma ponte ele faz o projeto de cidade flexível, ele vai impor o edifício de 40 pavimentos ali na margem do rio, porque ele vai gerar tantos empregos, e todo esse trabalho da equipe interdisciplinar alertando que aquele local não é apropriado para essa edificação vai para o balaio. Isso daí é a flexibilidade que pode ser interpretado dessa forma em realidades de cidades brasileiras. Não ocorre em locais desenvolvidos, realmente desenvolvidos, não se deixa uma abertura desse tipo. Lá subentende-se que a flexibilidade existe dentro das limitações do planejamento urbano, analisado por uma equipe interdisciplinar. Aqui, quando se deixa uma lacuna dessa, não ingesse o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento nas cidades brasileiras? As cidades que têm o maior PIB, vocês vão olhar o aspecto qualidade do espaço urbano. Faço uma analogia. Prof, não precisa nem muito longe para ver isso, né? Aqui na própria cidade a gente consegue ver como que isso realmente é evidente, né? Quando uma pessoa faz um empreendimento que pode causar alguns empregos, pode tudo, no caso, né? Ele pode fazer o que ele quiser em troca de oferecer tal coisa para a cidade. Isso acontece muito aqui.
Isso E impacta. esse desenvolvimento aqui ele é quase sinônimo de verticalização, né? Não que a gente não goste de verticalização, mas ela tá Não certo, né? Mas aqui se confunde desenvolvimento com a circulação da moeda, que nem sempre é usado com qualidade, com profissionalismo, com técnica. Cidades desenvolvidas, vocês conhecem algumas na América do Sul, na Europa, vocês conhecem. As cidades desenvolvidas realmente não têm o aspecto daquela paisagem que nós denominamos deixa a cidade flexível para o desenvolvimento. Vocês compreenderam, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Nós vamos começar a aula pelo PPS para depois assessorar. Pode ser? Pode ser, professora. Compreenderam? Compreenderam, né? São toques na hora de estar fazendo ou produzindo o projeto. Então, o plano diretor proposto, sabe como que eu fiz para sintetizar a aula nesse sentido e vim de encontro àquela a que vocês pediram para mim falar sobre o plano diretor? Eu fui lá no trabalho acadêmico, fiz a cópia e coloquei a minha proposta enquanto eu era acadêmica. Então, vocês fizeram uma pesquisa e vocês analisaram o plano diretor para aquela área estudada. Então, quando nós vamos fazer uma proposta, nós colocamos assim, plano diretor proposto. Vocês vão analisar aquela mancha que existe para aquele local e vocês vão analisar cada item daquele se está de acordo ou não. Na proposta, vocês podem eliminar qual é as letrinhas para verticalização na rua 15 de novembro? Z, que vocês têm na pesquisa de vocês. Se eu não me engano, é ZR3, prof. Que é a mesma coisa aqui, ZR3, área residencial alta densidade localizada, declividade, a declividade interfere. Então, vocês vão analisar e vocês podem até mudar a mancha desse local. Isso aqui é do projeto, da minha proposta, na época que eu fiz esse projeto, eu refiz todas as manchas. Vocês podem pegar aquela área e refazer aquelas manchas, de acordo com o que vocês acham, e coloque as mesmas tá me fugindo agora o nome dessas letrinhas, a gente chama elas. A legenda? Não, é o resumo da palavra que fica zona residencial, tá me Zoneamento? Oi? Zoneamento, não? Sigla, a senhora disse. É um resumo. Então, vocês podem usar as mesmas denominações, a mesma legenda, mas vocês reorganizem essa mancha e falar, gente, que é agora o momento. Não, bem tranquilo, professora. É só... esse trabalho da professora é um trabalho de conclusão, uma coisa assim? É o mesmo que vocês estão fazendo. Só que a parte do plano diretor. Vocês pesquisaram o plano diretor e vocês já viram que tem coisas lá que não fecham com a área. Então, vocês vão elaborar modificações no plano diretor. Vão fazer um mapa com novas manchas. Pode ser com as mesmas especificações na legenda e o que não é permitido, de acordo com aquilo que vocês conversarem em equipe. Sim. Ok? O próprio plano diretor hoje já traz o que pode e não pode, a gente pode seguir o que está lá tirar e colocar coisa. Claro, movendo e adequando, né? Mas eu digo, seguir os tipos de atividade, como ele especifica, essas coisas assim. Isso, Rodrigo. Só que tem coisas ali que... que eu vi que o trabalho da professora tá bem completo, assim, com essa coisa de que pode, não pode, mas não sei o quanto a professora se aprofundou para ir atrás dessas atividades ou não. Não, é o plano diretor mesmo que dá as diretrizes e vocês só coloquem o que vocês não concordam, tira fora, e o que vocês acham que está faltando, vocês coloquem dentro. Sempre tirando aquela possibilidade como é que ele falou no vídeo? A flexibilidade, sabe? A gente não pode deixar lacunas nessa legislação, que os caras que gostam da flexibilidade
vão lá e podem fazer coisas legalmente que prejudicam a cidade para todos. Sim. Até eu vi ali, a professora tem... A professora volta alguns slides, tem nos tipos de atividades. Que ali a professora diz, não será permitido, é bem específico, assim, né? Tipo, comércio varejista pequeno, não sei o que. No plano diretor de Rio do Sul, tem no anexo 6, o quadro de índices urbanísticos, e ali já tem umas atividades, ele traz para cada zona algumas atividades, como residencial, comercial e serviços, mas ele não abre todo esse leque do que tipo de comercial, que tipo de serviço. Ele só fala, tipo, institucional, comunitário. Não sei se a gente pode seguir isso ou se precisa se aprofundar mais. Pode seguir isso, mas é importante, vocês não devem esquecer que quanto mais detalhado, aqui em Blumenau é feito assim, tá? Eu estagiei no IPUB. Eu acompanhei a aprovação do plano diretor, há brigas, há duelos ferrenhos entre interesses lá dentro. O meu professor, que era o presidente do IPUB, volta e meia ele ia para o hospital, pressão alta, taquicardia, porque ele recebe... Uma vez, numa reunião dessas, o presidente do Sinduscom, que é do comércio, de construção, me chamou lá fora para brigar. Então, é muito violento. Então, quanto mais detalhado, vocês não precisam fazer. Mas quanto mais detalhado for, é menor a margem dessa flexibilidade de botar seus tentáculos. Entenderam? Mas pode ser como Sim. está no plano do Rio do Sul. Só que quando é assim, Rodrigo, isso abre lacunas para duplas interpretações, triplas Sim. interpretações, e as coisas vão acontecendo como não é para acontecer. Sim. Só para Não, mas para falar. assim, não, eu creio que se fosse uma coisa tipo assim, uma coisa real para ser de fato aplicado, teria que ter todo um estudo de levantamento de que tipo de atividades são exercidas e que tipos de comércios, enfim, não só pegar o que tem lá e readequar, né? Então, outra coisa que é legal que tu falou assim, os trabalhos acadêmicos, vocês não têm muito tempo, porque vocês trabalham na parte diurna, mas quando a gente pensa eles como se fosse um plano real que fosse aplicado, sempre tem outro sabor. E um dia vocês podem correr atrás e colocar isso no balcão de algum órgão e tal. Todos os trabalhos acadêmicos que eu fiz como se fossem verdadeiros, se fossem aplicar. E isso é legal, tá? Mas tudo bem, contando com o tempo. Valeu, Rodrigo. Vamos ir para frente. Também hoje a nossa proposta é passar rapidamente sobre a parte... A intermodalidade é outra questão que vocês têm que ir se habituando. Se as pessoas viajam muito, elas percebem que a realidade que nós vivemos no Brasil, ela é peculiar, ela é inerente à nossa realidade. Mas há lugares que não é assim. E quanto mais elementos e veículos de transportes diferentes estiverem interligados entre si, melhor é esse deslocamento das pessoas e com mais qualidade dentro de um espaço. Então, eu insisto com vocês no tamanho dos rios e como as construções ali na nossa área estudada, elas ficam nos fundos, elas ficam com os fundos voltados para esses rios. Vocês não considerem ali a falta de vegetação, que lá há um clima diferente, uma topografia, uma geografia diferente. Mas observem nessas imagens aspectos de pequenos rios, como nós temos ali. Aqui nós temos veículos motorizados, embarcações fluviais, bicicletas, transporte pelo rio, transporte de pessoas, que aonde cidades com as características das nossas cidades fundadas por alemães, que geralmente fundavam suas cidades às margens dos rios, quase todas as cidades alemãs têm essas características. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha,
o que acontece na região estudada? Se volta as costas para esse canal, para essa via de tráfego. Olha aqui, ó, embarcações, pontes de grão pequeno, não aquelas pontes grandes, monumentais, onde passam vias arteriais, muitas vezes junto, o que é? Junto à área urbana, a paisagem urbana dentro de uma escala diferente daquela paisagem local, como, por exemplo, aquele elevado ali atrás da unidade, gente. Aquilo não é uma escala local, aquilo não é uma coisa agradável, aquilo segrega espacialmente ambientes dessa parte da cidade. E nós temos as bicicletas em abundância, e as pessoas não se sentem constrangidas de andar de barco, de andar de bicicleta, de andar de carro ou de andar a pé. A cidade fornece essa possibilidade à tua vontade de meio de transporte. Em nossas cidades, muitas vezes, a gente tem que pegar o automóvel para poder atravessar um local a outro local com segurança, porque se for a pé ou de bicicleta, nós não conseguimos. Outra imagem desse tipo, vocês podem observar que o grão do ambiente, o grão da cidade, ele é pequeno. O maior ponto focal, a maior referência ali nessa paisagem fotografada é lá na frente, deve ser um campanário, deve ser uma torre onde tem um relógio. Os demais elementos se submetem a essa volumetria, e dentro disso também os meios de transportes e as vias. O rio é tão pequeno quanto o nosso, mas está inserido nessa paisagem de cidade, ele faz parte dessa paisagem de cidade, porque é uma característica desse tipo de cidade. Olhem essa figura e lembrem da nossa área estudada, o que acontece com o nosso rio. Alguém falou, mas o dia que limpar ele, o dia que despoluir ele, dá de fazer isso. Então, se nenhum trabalho verificou que o rio é poluído, foi uma falha na pesquisa. O rio ele não se polui sozinho. Basta parar de emitir aquilo que polui ele, que da nascente a água vem limpa. Mais um rio cortando a malha urbana. Essas cidades geralmente são cidades realmente desenvolvidas, não aquela que vende e faz ações agressivas ao espaço, só o discurso que deve se tornar flexível ao desenvolvimento. Há elementos que podem ser feitos para aproximar esse contato com os rios. Há várias estruturas, equipamentos urbanos, adequando esse desenho da paisagem, esse desenho de cidade, com esse tipo de intervenção. Aqui vocês podem observar que existe um mirante aqui, onde as pessoas vão, é uma passagem de madeira do mesmo nível da margem. Aqui existe uma pedra natural e aqui existe um mirante que provavelmente deve ter alguma coisa interessante para se observar do outro lado. Isso aqui já é um projeto, um tipo de acabamento de projeto que nós podemos fazer, considerando que a natureza, que a geografia desse local é diferente da nossa. A nossa é o espaço natural da Mata Atlântica, tem outra configuração. Mas eu achei muito interessante formas de fazer o acesso até o nível da água. Alguém de vocês comentou que existe barrancos, olha o tratamento dos barrancos. Aqui deve ser uma passagem, onde a via passa lá em cima, passagem para o outro lado dessa via, e aqui é uma escadaria, e passagem para atravessar esse canal à outra margem. Formas de tratamento, sempre respeitando o grão, e nunca aquele elemento que agride, que seja maior do que o maior grão do local ou do ambiente. Então, nós temos os ipês amarelos, brancos, roxos, que podem trazer essa textura, essa cor, essa composição de cores naturais diferenciadas junto a esses rios abandonados da nossa área de trabalho. Agora eu vou só colocar aqueles slides para a gente colocar rapidinho a aula, mas antes de pegar esses mapas,
continuando o transporte público, alguém já ouviu falar do transporte público VLT? Como, professora? Eu não estou compartilhando a tela. Desculpa. É aquela linha específica de como se fosse um ônibus que corre só por uma via, não é esse, prof? Isso. E tem um rapaz aí na região que está tentando implantar isso em escala regional, tá? Em escala regional, ele está defendendo, ele está se alinhando com políticos. Vocês conseguem ver agora? Sim, professora. Agora, para nós falarmos em transporte público, se nós vamos criar uma região de um centro histórico, e nós não queremos muito tráfego de automóveis naquele lugar, mais bicicletas e pessoas, se nós fizermos como cidades realmente desenvolvidas e criarmos uma linha de transporte de qualidade, onde não há nível, porque a impressão que dá aqui nas cidades brasileiras, quem anda de transporte público é uma pessoa, um pobre coitado, que não deu certo profissionalmente, é uma pessoa um perdedor, e nos países realmente desenvolvidos, quem anda de transporte público são todos. É uma coisa democrática que não existe nível social. Então, são geralmente pequenos ônibus, pequenos trens elétricos. São pequenos trens elétricos, portanto, são sustentáveis, silenciosos, pontuais. E muitas das cidades em locais realmente desenvolvidos se faz esse transporte público a partir desses bondes atuais, bondes modernos, que na verdade é a evolução do que realmente existiu no Brasil em muitas cidades importantes do início do século XX, que eram os bondes elétricos. Se vocês viajarem para algumas cidades grandes, desde Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo Florianópolis, existem marcas dos trilhos desses bondes elétricos, e a evolução disso nas cidades realmente desenvolvidas, que nunca deixaram de investir na tecnologia de transporte público, são esses VLTs. Eles são silenciosos, eles não passam de 40 a 50 por hora. Os trilhos deles podem ser colocados dentro das rodovias, das vias de automóveis, e vocês podem ver que quando, por exemplo, esse aqui é em Würzburg, capital de Unterfranken, na Alemanha, centro muito, muito histórico. Essa igreja tem aproximadamente 1000 anos, essa catedral, e ele passa rente ao edifício histórico, silenciosamente deslizando nos trilhos. Mais ou menos de 10 em 10 minutos passam desse, onde ele divide o espaço com as pessoas que andam ali e não andam e não correm nenhum perigo, porque ele não passa com a velocidade de 80 por hora, como geralmente aqui os automóveis se acham no direito de ocupar um espaço onde existem pessoas circulando. Então aqui mais uma imagem disso de Würzburg. Quando não está passando o VLT, as pessoas tomam conta desse espaço. E existe a via para carga, descarga, situações especiais. Mas aqui nesse espaço de cidade, parte histórica, o espaço é das pessoas, dos ciclistas e do transporte público de qualidade. Então, se você está ali e quer ir para um lugar mais afastado, você pega o VLT que vem de 10 em 20 minutos. O espaço é das pessoas e do transporte público de qualidade. Olha, para vocês terem uma ideia, aí a igreja, do lado da igreja, ela tem mais ou menos 1000 anos, perto dos 70 anos de Rio do Sul, né? E o trilho do VLT passa ali do lado, deslizando. Olha a proximidade dele com as edificações. O objetivo dele é levar e trazer pessoas com conforto, com constância e com segurança dentro desse espaço. Quando ele não está no espaço, a paisagem é dessas pessoas. Eu trouxe essa forma para conversar,
porque nós devemos nos desconstruir quando a gente faz um projeto. A gente fica voltado para aquelas coisas que nós vemos de dia, de manhã e de noite. Eu pego um ônibus circular no Rio do Sul, uma vez eu perdi quase o ônibus por Blumenau, porque eu fiquei esperando no ponto do ônibus 1 hora o circular do Rio do Sul. Isso é inconcebível. E as pessoas dizem que tem que gerar emprego, porque tem desenvolvimento, porque a capital do Alto Vale tem que apresentar qualidade urbana nesses espaços urbanos. Os automóveis não precisariam estar ocupando aquela Aristiliano Ramos da forma, não precisaria estar passando na Rua 15 de Novembro da forma que passa, se as pessoas tivessem de 10 em 10 minutos, um exemplo só, ou de 15 em 15 minutos, um meio de transporte daquele ali. É só embarcar, pagar pouco, não paga caro. E na área estudada, quando nós vamos pegar Uber, nós pagamos menos do que nós pagamos no transporte público. Então, no Brasil, algumas cidades, por exemplo, aqui é o Rio de Janeiro, o espaço da construção da linha do VLT, isso era para os Jogos Olímpicos, que foi, na verdade, uma grande lavagem de dinheiro, mas tudo bem, alguma coisa foi inaugurada, então ali eu fotografei um outdoor, onde se falava da propaganda do VLT que viria para as Olimpíadas. Isso era 2015. E o trilho do VLT pode ser feito dessa maneira quando se faz a intermodalidade. Ele pode passar de maneira cruzada sobre e a pista de automóvel pode passar. Há várias maneiras de fazer essa interligação. Isso aqui é em Estrasburgo, é divisa com a Alemanha e França. Olha a beleza desse meio de transporte, gente. Silencioso, pontual, seguro e para todos. Não somente para as pessoas que não deram certo economicamente, para todos. Para o empresário, para a professora, para todos pegam o VLT. Por quê? Porque nessas cidades não tem espaço de depósito de automóveis. É muito raro. Por que isso? Para orientar as pessoas a usarem o transporte público. Ah, mas o transporte público não tem. Faz parte da administração pública fornecer um transporte público de qualidade para todos, indiscriminadamente. Isso é democracia dentro da cidade, dentro do espaço da cidade. E geralmente os equipamentos, isso aí foi em 2000, não vejo, os equipamentos urbanos, então a gente sentava nesse banco e ficava aguardando o VLT. Aqui tem os horários, pontualmente como o trem britânico, sem atraso, eles passam. Alguma pergunta? Aí, na nossa área de estudo, essa aqui é a chegada à Rua 15 de Novembro. Vocês todos, certo, andaram por lá. Lá na frente tem o nosso espaço estudado, é a Rua 15 de Novembro, mais ou menos na proximidade que dá acesso à Rua Rui Barbosa, que tem uma ponte que vai para a Rua Rui Barbosa. E nessa placa diz aqui, ó, BR-470. Existe uma placa que diz, que orienta ao caminhoneiro que não conhece o Rio do Sul, que para ir até a BR-470 precisa virar para a esquerda. Que no mapa é isso aqui. Então aqui vai para a Rua 15 de Novembro e virando para a esquerda, qual é o caminho que tem aqui na frente? Vocês sabem? Aonde, professora? Vocês estão ali? Para onde vai essa seta aqui? O que Para a área de estudos. Para a nossa área de estudos, a gente passa pela baixo da igreja ali. Para a área de estudos. Agora aqui, todos olhando no computador, por favor. Todos olhando no computador, por favor. Aqui nós temos a Ponte dos Arcos. Aqui nós temos a Fundação... Não, aqui tem a Ponte dos Arcos e aqui a Fundação Cultural. A Ponte dos Arcos, a Fundação Cultural, o Raso... Tem alguém com o microfone ligado, né? Aqui tem a Casa Odebrecht, a Ponte Kurt Ehring, o Ponto Chique, o Museu da Madeira, a Ponte
Pêncil, aquela ponte linda, e essa ponte aqui é onde passam alguns dos caminhões, é isso? É isso? Sim, prof, por ali mesmo. Os caminhões passam nessa área aqui, perto da Fundação Cultural, criando um grande conflito aqui. E aqui está a Praça Getúlio Vargas, Andressa, que não existe. A Praça Getúlio Vargas é o conflito, é a pista de asfalto que tem aqui sendo ocupado pelos caminhões que vão até a BR-470, passando nessa área histórica. Isso aqui é a nossa área histórica. Algumas equipes mais, outras menos, se apropriaram desse espaço para fazer o projeto. E aí vocês disseram que não tem caminho para a BR e outro caminho. Alguns falaram. Eu peguei o Street View hoje à tarde e fui andando por aqui. Inclusive, em alguns lugares, eu abortei a ideia porque passa dentro de bairros residenciais belíssimos. Então, você pode ficar olhando o lugar que não tem residência. Esse lugar que eu tracejei aqui não tem residência, assim, de maneira homogênea. E isso aqui, se aqui é a Fundação Cultural, e se eu desviar aqui antes, eu libero esse espaço aqui para uso local. Aqui não passa caminhão. Aqui não passa caminhão de maneira alguma. Eles vão ter que andar por aqui, fazer uma ponte nova, merece ser feita a ponte nova, e aqui já cai num trevo que existe aqui na 470. Ô, prof, mas daí é melhor então passar por dentro de bairro residencial do que por dentro do centro? Não existe bairro residencial nessa opção. Eu escolhi as ruas andando no Street View. Porque aquela entrada ali da frente da Rui Barbosa, onde tu locou, é um bairro residencial, né? Totalmente residencial? A maior parte ali perto da igreja luterana, né? Tipo, na frente... quase tudo residencial, quase nada de comércio. Eu fiz ali o levantamento do mapa de uso do solo, não tem quase nada de comércio ali. É só residencial. Então assim, ó, é porque eu fui abortando e fui refazendo e tinha que preparar essa aula. Tentem encontrar uma via onde as casas são mais, como é que eu vou te falar? Não tem tanto o aspecto histórico, o conjunto é mais atual. Ali nós vamos fazendo aqueles... Porque para fazer um projeto urbanístico, mexer no plano diretor, nós vamos ter que fazer exatamente isso. Nós vamos ter que priorizar aonde tem mais importância e menos importância. Você vai organizar, se aqui tem uma área residencial, procure um local nesse acesso aqui que tenha menos impacto ou usando o Street View. Mas essa é uma das saídas que deve ser considerada, tá? Por quê? Porque é mais prioritário preservar a originalidade desse conjunto. Isso aqui é bem posterior a isso aqui. Se isso aqui passa dentro, encontre uma via, uma outra opção, que eu não tive tempo de olhar todas, e façam uma coisa semelhante. Aí dando continuidade, nunca vai ser perfeito, tá, gente? Vocês vão ter que ter argumento para explicar e defender a ideia. Mas eu fiz de forma rápida isso aqui. Isso aqui é o Rio Itajaí do Oeste. O Rio Itajaí do Oeste, existe uma mancha verde de mata ciliar em volta dele. Se você faz um fluxo arterial dessa parte aqui, você pode fazer um fluxo local no interior disso aqui, e isso aqui pode ser um grande parque linear integrando, porque esse ponto aqui está muito bonito, espacialmente falando. Vem o acesso da BR logo, isso aqui pode ter um bolsão de carros, modo de falar, gente, olhando essa área. Pode ter um bolsão de estacionamento de carro, onde essas pessoas que deixam o carro nesse grande estacionamento pode pegar uma bicicleta e ir em direção a esse centro, pode pegar um barco e ir em direção a esse centro,
ou pode ir de carro mesmo, mas o interessante é que o carro ficasse guardado aqui, ele não entrasse lá. Mas como que ele não vai entrar lá? Ele tem a opção, esse amarelo é transporte público de qualidade, tá? Esse amarelo e esse verde. Pode ter um transporte público que sai daqui e contorna toda essa região, como aquele que nós acabamos de ver, e interliga, ó, essa ponte aqui pode circular aqui, esse transporte pode circular aqui dentro, onde existe a presença desse transporte público, a presença de ciclovias, a presença de barcos e toda a interferência que vocês farão nesse espaço urbano, como por exemplo essa Praça Getúlio Vargas, que não existe, onde existe uma fundação cultural no município que prima pela cultura, pelas práticas, pela literatura, onde isso aqui pode ser transformado realmente numa praça integrada a essa Ponte dos Arcos, com uso limitado, de repente uso só para esse transporte público de qualidade. Aqui nós temos o único clube de caça-tiro do local dentro desse centro histórico. Então você pode encantar e resgatar essas práticas que lembram a história desse espaço, sem muita presença desse carro, sem a presença desses caminhões, interligando com esse transporte. O verde é o transporte que vem até a parte da via arterial. E o amarelo é o transporte público local mesmo, local dentro desse espaço histórico. Então, isso aqui foi... Eu quis fazer isso para mostrar para vocês o que é o olhar geral e depois você ir para o local. Agora, o local, o que é? A Praça Getúlio Vargas, a revitalização do Ponto Chique, alguns vão fazer alguma coisa, a valorização da Casa Odebrecht, a inserção do Clube de Caça e Tiro, as práticas, a valorização da Ponte dos Arcos, o resgate do passo junto com essa navegabilidade fluvial. Aí nós vamos para o local detalhar isso, ciclovia, parque, áreas onde deixar as bicicletas, os pontos de embarque desse transporte público. Para fazer isso, nós fizemos o geral primeiro. Qual era o objetivo primeiro? Tirar essa rota de caminhões daqui de dentro, aonde congestionava essa Praça Getúlio Vargas, aonde brigava com essa Ponte dos Arcos, aonde agredia essa Casa Odebrecht. Isso aqui deve ter o tamanho da célula da cidade para as pessoas, como centro histórico. Então, em cima disso, vocês podem fazer outras ideias, outros planos, a gente vai conversando. Olha essa paisagem, gente. E agora vocês olhem essa paisagem aqui, essas paisagens aqui. Olha a agradabilidade de olhar. Isso porque eles não têm o verde que nós temos da Mata Atlântica.